A Copa dos Campeões Mundiais foi uma competição de caráter amistoso disputada entre os anos de 1995 e 1997, e a organização e transmissão era toda de responsabilidade da emissora de televisão SBT. Com o aval da CBF, a competição era realizada no mês de julho, entre o fim dos estaduais e o começo do Campeonato Brasileiro, e nas 3 edições, os participantes foram os clubes brasileiros campeões do Mundial Interclubes até aquela época, sendo eles o Santos, campeão em 62 e 63, o Flamengo, campeão em 81, o Grêmio, campeão em 83, e o São Paulo, campeão do mundo em 92 e 93. O método de disputa era de todos contra todos em um quadrangular, com os 2 primeiros colocados se classificando para a decisão. 1995, a primeira edição. Os estádios Parque do Sabiá em Uberlândia e Mané Garrincha em Brasília foram os que sediaram as partidas da primeira edição da Copa dos Campeões Mundiais, e a rodada de estreia reservou os confrontos entre Grêmio e Flamengo em Minas Gerais e Santos e São Paulo no Distrito Federal. O tricolor gaúcho levou a melhor sobre o rubro-negro, ao vencer por 2-0, com os 2 gols sendo marcados por Jardel. Já no Clássico Paulista, o Santos saiu com a vitória por 2-1, com 2 gols de Giovani. Na segunda rodada, Flamengo e Santos se enfrentaram no Mané Garrincha, com o alvinegro praiano levando a melhor ao vencer por 1-0. No outro jogo, disputado no Parque do Sabiá, o São Paulo venceu o Grêmio também por 1-0. Na terceira e última rodada, o Santos precisava apenas de um empate para se garantir na final, e o Grêmio, que ainda tinha chances de classificação, não conseguiu superar o alvinegro, com o jogo terminando em 0-0. Na outra partida, o São Paulo tinha que vencer o Flamengo para se garantir na final, e foi exatamente isso que aconteceu, ao bater o rubro-negro por 2-1, com 2 gols do atacante KT. A decisão entre São Paulo e Santos foi realizada no estádio Parque do Sabiá, e com um teimoso 0-0 no tempo normal, o título teve de ser decidido nas cobranças de pênaltis, com o São Paulo sendo mais efetivo ao converter 4 cobranças contra 3 do Santos. A ingrata forma de decisão foi aberta com Giovani chutando para fora. Bentinho chuta rasteiro, São Paulo 1-0. Jameli no canto direito empatou para o Santos 1-1. Bordon mandou na trave e deixou tudo igual. Galo de perna direita faz Santos 2-1. Ailton chuta, Edil quase defende 2-2. Carlinhos faz Santos 3-2. Sierra empata para o São Paulo. Marcelo Passos bate e Zete defende. Era só o alemão fazer e fez. São Paulo 4-3 e campeão dos campeões mundiais. Ao levantar a taça e o treinador Tele Santana, o São Paulo mostrou que a alegria não abandonou o clube. Perdemos o Campeonato Paulista, mas recuperamos, sendo agora campeão dos campeões. 1996, o bicampeonato tricolor. A segunda edição, em 1996, teve como sedes os estádios Mané Garrincha e José Fragelli em Cuiabá. E excepcionalmente nesta edição, os clubes não jogaram paralelamente em datas próximas, já que o Flamengo, o último clube a entrar em campo pela competição, estava envolvido nas finais do Campeonato Carioca e também disputando outros jogos amistosos. São Paulo e Santos fizeram um jogo de estreia no estádio José Fragelli, e o resultado foi um empate em 1-1. 5 dias depois, o São Paulo voltou a campo para enfrentar o Grêmio, e o resultado foi uma vitória de 3-0 a favor dos paulistas. O terceiro jogo, disputado no José Fragelli, foi entre Santos e Grêmio, e o Peixe saiu com a vitória por 1-0, em gol marcado pelo meia-atacante Jameli. Os últimos 3 jogos da competição contaram com a presença do Flamengo, que recém havia conquistado o Campeonato Carioca, e a estreia do rubro-negro foi contra o São Paulo no Mané Garrincha, quando empatou em 0-0. 3 dias depois, o Flamengo enfrentou o Grêmio em Cuiabá, e o resultado foi uma vitória de 2-0. No sexto e último jogo, o clube carioca duelou contra o Santos em Brasília, e a vitória de 2-1 deu a liderança no quadrangular e a vaga na final contra o São Paulo. A decisão no Mané Garrincha foi disputada no dia 18 de julho, e o São Paulo conquistou o bicampeonato da Copa dos Campeões ao bater o Flamengo por 2-1, com gols de Adriano Gerlin e Valdir Bigode, com Romário fazendo gol flamenguista. 1997, a terceira final consecutiva do Soberano e um campeão inédito. Diferente das outras edições, a Copa dos Campeões Mundiais de 1997, com exceção da final, foi disputada toda no mês de junho, e os estádios que receberam os jogos do torneio foram o Morenão em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e mais uma vez o Mané Garrincha.
A primeira rodada reservou os duelos entre Santos e Flamengo e São Paulo e Grêmio, com o primeiro terminando empatado em 0-0, enquanto que o segundo terminando com vitória do São Paulo por 2-1. Na segunda rodada, o estádio Morenão recebeu o clássico Sansão, com o tricolor levando a melhor ao vencer por 3-0. O outro jogo que complementou a segunda rodada só foi acontecer no dia 24 de junho, quando o Flamengo venceu o Grêmio por 4-2 jogando no Mané Garrincha. A terceira e última rodada reservou os jogos entre Flamengo e São Paulo, que terminou empatado em 2-2, e Grêmio e Santos, com o Peixe vencendo por 2-1, resultado esse que não foi o suficiente para se garantir na decisão. A finalíssima, como nas outras edições, foi realizada no Mané Garrincha, e dessa vez o Flamengo levou a melhor sobre o São Paulo, ao vencer o jogo por 1-0, em gol marcado pelo meio-campo Iranildo. Desde então, não aconteceu nenhum outro campeonato de caráter amistoso que reunisse todos os clubes brasileiros campeões do mundo. E se caso acontecesse, as equipes do Corinthians, campeão mundial em 2000 e 2012, e do Internacional, campeão em 2006, se juntariam aos clubes que jogaram na década de 90. E na sua opinião, você gostaria que a competição voltasse como torneio de pré-temporada? Não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário.